Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Que o Senhor acolha as nossas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, que sejamos banhados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, sabedoria, nos dê os seus dons para que possamos frutificar esse mesmo Espírito. Peçamos também a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, ela que mais do que ninguém soube acolher as três pessoas da Santíssima Trindade, Deus como Pai, Jesus como Filho e o Espírito Santo como Esposo. Então que Nossa Senhora nos aconselhe, que ela nos conduza a um caminho de santidade. E é o Espírito Santo que nos infunde essa vontade de sermos santos. E também nós vamos pedir a intercessão dos nossos santos anjos da guarda. Hoje eu queria falar exatamente sobre o Espírito Santo, porque domingo, é dia de Pentecostes, é o dia que nós rememoramos aquele dia feliz em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos com Nossa Senhora e outros discípulos no cenáculo, e que depois que eles tiveram essa infusão do Espírito Santo, eles passaram a proclamar sem temor, sem tremor, eles passaram a proclamar o Evangelho com alegria. Então, eu queria falar sobre ele. Eu achei um guia completo, fantástico, na minha Biblioteca Católica, é um site, só que ele é muito longo, porque ele realmente é um guia completo. Então, eu vou dar uma pincelada sobre algumas partes dele, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o link, e aí se você tiver essa curiosidade, ou se você tiver esse amor, pelo Espírito Santo, para ter essa intimidade com o Espírito Santo, você leia o artigo completo. Então, o Espírito Santo e a alma que se abre. Há corações que caminham na fé como brasa encoberta, esperando apenas o sopro do Espírito Santo para reacender. Então, esse guia é um convite, mas o chamado verdadeiro vem dele, suave, insistente e fiel. Ou seja, não foi à toa que caiu aqui nas nossas mãos. O Espírito Santo é o hóspede discreto da alma. Ele não se impõe, mas espera. Espera por um sim sincero. Espera que o convidemos a entrar nas decisões difíceis, nos medos profundos, nas feridas ocultas e nos desejos mais altos. Quando dizemos, vinde Espírito Santo, abrimos a porta do nosso mundo interior ao próprio Deus. É o Espírito que consola quando todos se calam. É Ele que dá força quando tudo ruge contra nós. Ele é o segredo da paz que não se explica, da esperança que não morre, da fé que resiste, mesmo quando os olhos não veem. Muitos hoje buscam métodos de crescimento pessoal, chaves para a felicidade, técnicas para o sucesso. E tudo isso pode ter seu valor, mas a verdadeira transformação, aquela que toca a eternidade, só o Espírito pode realizar. Só Ele pode fazer do coração humano morada de Deus. Se ao terminar esse artigo houver dentro de ti um desejo, mesmo que pequeno, de conhecer mais, de amar mais, de viver em Deus, então o Espírito já começou a sua obra. E como Maria, a esposa fiel, dizemos, faça-se em mim segundo a tua palavra. E como a igreja nascente suplicamos, vinde Espírito Santo, renovai a face da terra e começai por mim. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o grande desconhecido de muitos cristãos. Embora seja invocado em cada oração e mencionado em todos os sacramentos, sua pessoa, seus dons e sua ação permanecem para muitos envoltos em mistério. A definição teológica fundamental é clara. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele não é uma força, nem uma energia impessoal, mas um alguém divino. É Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai e ao Filho, coeterno, infinito e pessoal.
Seu ser e sua missão estão inseparavelmente unidos ao Pai que o envia e ao Filho que o promete e o doa à Igreja. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, nos números 687 a 690, o Espírito é chamado de Paráclito, do grego paráclitos, ou seja, defensor, consolador e advogado. Ele é o Espírito da verdade, conforme João capítulo 14. O Senhor que dá a vida, conforme o credo niceno-constantinopolitano, e aquele que procede do Pai e do Filho, conforme o dogma definido pela Igreja no Ocidente. O Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Santo Agostinho dizia: o Espírito Santo é o amor subsistente entre o Pai e o Filho. Ele é, por excelência, o dom do Pai e do Filho à humanidade. É o seio da comunhão divina e o motor da santificação dos homens. O Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo está no Antigo Testamento, está nos Evangelhos, está nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo está presente de forma velada, mas real. Ele pairava sobre as águas na criação. Era o sopro da vida insuflado por Deus no homem. Repousava sobre os profetas, juízes e reis de Israel. O Espírito capacita José, capacita os artesãos do templo e unge reis como Saul e Davi. Uma das profecias mais importantes é a de Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esta profecia é claramente retomada por São Pedro no dia de Pentecostes, indicando seu cumprimento em Atos. O Antigo Testamento prepara assim a revelação plena da pessoa do Espírito, anunciando sua vinda como sinal dos tempos messiânicos. Nos Evangelhos, especialmente em Lucas e João, o Espírito Santo aparece com centralidade. Ele é quem age na concepção virginal de Jesus em Maria. É o mesmo Espírito que leva Simeão ao templo para encontrar o Messias e que conduz Jesus ao deserto após o batismo. João Batista anuncia: aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Espírito desce em forma de pomba, sinalizando a unção do Messias e a inauguração da nova criação. Jesus promete o Espírito. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito. O Espírito será o mestre interior, o que conduzirá à verdade plena. O livro dos Atos dos Apóstolos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Pentecostes é um momento decisivo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ali nasce a igreja fortalecida e impelida à missão. O Espírito conduz cada passo da igreja nascente, orienta decisões, envia missionários, consola os perseguidos e realiza milagres. Ele é o verdadeiro protagonista da evangelização. São Paulo aprofunda a doutrina do Espírito em sua teologia. Ele é o Espírito da filiação. Vós recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual clamamos: Abba, Pai. Ele é quem nos conforma a Cristo, intercede por nós e nos vivifica. Nas cartas paulinas, destaca-se a distinção entre a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. Também são enfatizados os dons, carismas do Espírito para a edificação da igreja. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece como o sopro de Deus que sustenta a criação e conduz a história da salvação. A palavra hebraica ruá designa tanto o vento quanto o Espírito e expressa a ação invisível, poderosa e criativa de Deus. Esse Espírito está presente desde a primeira página da Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo capacita líderes e profetas. Sobre os juízes como Gideão e Sansão, repousava o Espírito para libertar Israel. Sobre os reis como Saul e Davi, o Espírito era sinal de unção e autoridade divina. A ação do Espírito, porém, era temporária e limitada a determinadas missões. É sobretudo nos profetas maiores que vemos uma expectativa mais clara do derramamento universal do Espírito. Ezequiel profetiza: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que sigais os meus estatutos. Isaías fala do servo do Senhor sobre quem repousa o Espírito, antecipando a missão messiânica.
Joel, por fim, proclama a promessa escatológica: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essas figuras e palavras proféticas são cumpridas em Jesus Cristo e continuam na vida da igreja. O espírito que antes era reservado a poucos escolhidos, agora é prometido e concedido a todos os batizados. O que no Antigo Testamento era sombra, torna-se plenitude em Cristo. Eu gostaria de continuar por todo o artigo, mas infelizmente, nós não temos tanto tempo. Eu vou ler só essa parte aqui, que é a relação do Espírito, como cultivar uma relação com o Espírito Santo e o Espírito Santo Jubileu da Esperança, que é o ano que nós estamos vivendo. Desenvolver intimidade com o Espírito exige vida sacramental e abertura do coração. Viver os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Rezar invocando o Espírito. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Praticar os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Fazer a novena de Pentecostes, pedindo nova efusão. A novena nós estamos aí rezando, estamos finalizando, mas ela vai continuar no canal. Ela pode ser rezada em qualquer época. Examinar-se para perceber os movimentos do Espírito na alma e na vida. Santa Teresa Benedita da Cruz dizia: permanece em silêncio e deixe o Espírito Santo agir. O jubileu é tempo de graça, reconciliação e renovação no Espírito. A bula fala do Espírito que renova a face da terra. Esse tempo convida à abertura do coração à ação do Paráclito. A vivência do jubileu passa por confissão e arrependimento profundo, leitura dos Atos dos Apóstolos, oração pela unidade da Igreja, clamor por um novo Pentecostes. Enfim, é hora de redescobrir o dom do Espírito, de renovar a fé, de reacender o amor. Como eu disse, eu vou deixar o link. Acho que vale super a pena ler todinho e não só uma vez, várias vezes, até você conseguir ter uma intimidade especial com o Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações. E o Senhor sabe, todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai,
eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo o mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, número 495. Jesus faz essa belíssima oração. Jesus, luz eterna, iluminai a minha mente, fortalecei a minha vontade e inflamai o meu coração. Ficai comigo, como prometestes, porque sem vós nada sou.
Vós sabeis, meu Jesus, como sou fraca. Afinal, nem preciso falar-vos disso, Jesus, porque vós mesmo sabeis muito bem como sou miserável. Em vós está a minha força. Em vós está a minha força. É em Jesus que está a nossa força, meu irmão, minha irmã. Você hoje que se sente fraco, abatido, incapacitado, você que se sente mesmo um nada diante das situações que você tem vivido e que você não tem poder para resolver, que você hoje possa olhar para Jesus. Se você tem um crucifixo perto a você, contemple esse crucifixo. Se você tem a imagem de Jesus misericordioso, olhe para Ele e deixe o Senhor olhar para você. Deixe o olhar de Jesus penetrar você agora, meu irmão, minha irmã. E diga a Ele: Jesus, luz eterna, iluminai a minha mente. Sim, Senhor, ilumina as nossas mentes. O mundo hoje nos atormenta de todos os lados e quer obscurecer a nossa mente, os nossos pensamentos. Muitos pensamentos confusos. Vem hoje, Senhor, iluminando a nossa mente, retirando tudo aquilo que pesa, que escurece, que nos deixa confusos, Senhor. Que todo espírito de confusão vá agora aos pés da Tua Santa Cruz. Dai clareza, Senhor, aos nossos pensamentos. Ordena, organiza os nossos pensamentos, Senhor. E ilumina também o nosso consciente, o nosso inconsciente e o nosso subconsciente, Senhor. Vai lá onde nós não podemos ir. Traz paz, traz tranquilidade, serenidade, Senhor. Jesus, luz eterna, fortalecei a minha vontade. Muitos de nós estamos com a vontade fraca. Até pensamos, queremos melhorar e até damos o primeiro passo, mas depois desistimos. Uma vontade fraca que não conseguimos sustentar o nosso desejo de santidade, a nossa busca de santidade. Senhor Jesus, vem com a sua infinita misericórdia, ó Deus. Vem nessa manhã nos iluminar, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei onde você vai ouvir essa mensagem agora, mas peça. Vem, Senhor, iluminar e vem fortalecer a minha vontade. Que eu tenha uma vontade firme, decidida, como Santa Teresa d'Ávila, determinada, determinação, Senhor. Santa Teresa que tinha essa característica, uma de suas características, de iniciar algo e ir até o fim. Você que tem esse temperamento fraco, frágil, esse temperamento que começa e não termina, clame agora ao Senhor. Sim, Senhor Jesus, com o Espírito Santo, vem fortalecer a minha vontade. Eu quero ser de Deus, eu quero ser melhor, eu quero, Senhor, melhorar na minha espiritualidade, melhorar nos meus relacionamentos. Eu quero ser um cidadão melhor, uma cidadã melhor. Vem, Espírito Santo. Jesus, reina na minha vida, reina nas minhas emoções, reina nos meus sentimentos, mas reina também, Senhor, na minha vontade hoje, para que eu seja decidida na busca da santidade. Jesus, inflamai o meu coração. Eu suplico, Senhor, nessa hora, inflama os corações de amor, Senhor. Nós queremos caminhar no Teu querer, na Tua vontade e queremos ser inflamados de amor por Ti. Nós queremos ter um coração apaixonado por Ti, Jesus. Um coração apaixonado pelo Pai, como o Senhor tem. Nós queremos sempre ir em busca da vontade do Pai na nossa vida. E peça isso, meu irmão, minha irmã. Ficai comigo como prometestes, porque sem vós nada sou.
ficai comigo como prometestes, porque sem vós nada sou. Vós sabeis, meu Jesus, como sou fraca, como sou fraco. Aliás, afinal, nem preciso falar-vos disso, Jesus, porque vós mesmo sabeis muito bem como sou miserável. E Deus sabe, mas mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele aposta em nós, mesmo assim Deus continua acreditando em nós. Isso para nos ensinar também que mesmo aquele que vive conosco, que mora conosco, que pisa na bola conosco, nós também precisamos acreditar que Ele pode mudar, que Ele pode ser melhor. Em vós, Jesus, está a minha força. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena, rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Agora nós vamos para a continuação do capítulo de ontem, o 630. Os apóstolos são enviados ao Getsêmani. Meditação sobre a oração do Pai Nosso. Então os apóstolos tinham levado aquela lavada da mulher perto do muro ensanguentado. Ela olha para eles com desprezo, e o seu desprezo vai ficando cada vez mais evidente à medida que ela vai falando. Seus olhos grandes e negros estão duros como o olho de uma ave de rapina quando está olhando um grupo que não sabe ou não pode reagir. E ela assobia por entre os dentes sua última palavra: bastardos. E recolhendo as suas ânforas, ela vai-se embora, contente por ter podido cuspir todo o seu desprezo para com os discípulos que abandonaram o Mestre. Eles estão aniquilados, estão com as cabeças inclinadas, os braços pendentes e abatidos. A verdade os esmaga, e eles ficam meditando sobre as consequências de sua vileza. Calam-se, nem ousam olhar-se um ao outro. Até João e Zelota, os dois que são inocentes dessa culpa, estão agora como os outros, talvez pela dor de ver os companheiros tão humilhados e pela impossibilidade de curar aquela ferida que lhes fez aquela mulher com suas palavras sinceras. A rua já está na penumbra.
A lua, nos seus últimos dias, eleva-se tardia, e assim o crepúsculo se ensombra rapidamente. O silêncio é absoluto. Não há um rumor nem uma voz humana, e no silêncio só o borbulhar do cedron reina. Assim, quando a voz de Jesus ressoa, eles têm um sobressalto como se fosse um som para assustar, mas é uma voz cheia de doçura que diz: Que estáis fazendo neste lugar? Eu vos aguardava lá no meio das oliveiras. Por que estáis contemplando coisas mortas quando vos espera a vida? Vinde comigo. Jesus parece estar vindo do Getsêmani em direção a eles e se detém ao lado deles. Olha para aquela mancha sobre a qual ainda estão fixados os olhares atemorizados dos apóstolos e diz: Aquela mulher já está em paz, já se esqueceu da dor. Será que ela está inativa em relação aos seus filhos? Não, duplamente ativa, e ela os santificará, pois não pede a Deus senão isso. Jesus põe-se a caminho. Eles o acompanham em silêncio. Mas Jesus se vira e diz: Por que é que estáis fazendo esta pergunta em vossos corações? E por que ela não pede a conversão do marido? Ela não é santa se o odeia. Ela não o odeia. Ela já o perdoou desde quando ele a estava matando. Mas uma alma que entrou no reino da luz vê com sabedoria e justiça. E ela vê que não há conversão nem perdão para o marido. E muda então sua oração em favor de alguém que pode receber o bem. Esse aqui não é sangue meu, não. No entanto, eu perdi muito sangue também por este caminho. Mas os passos dos inimigos o espalharam, misturando-o com a poeira e a sujeira. Mas ainda há muito sangue visível, porque derramei tanto que os passos e a água não poderão cancelá-lo facilmente. Iremos juntos e vereis o meu sangue derramado por vós. Onde? Para onde que ele quer ir? Será o lugar do seu pranto? Ao pretório? Perguntam um ao outro. E João diz: Mas Cláudia já partiu 2 dias depois do sábado, e como dizem, estava indignada, com um receio até de ficar perto de seu marido. Assim me disse o soldado armado com uma asta. Cláudia separa sua responsabilidade da do marido, porque ela o havia advertido que não perseguisse o justo, pois é melhor ser perseguido pelos homens do que pelo Altíssimo, do qual o Mestre era o Messias. E não estão aqui nem Plautina nem Lídia, foram com Cláudia a Cesareia, e Valéria foi com Joana para Beté. Se elas estivessem aqui, poderíamos entrar, mas agora, não sei não. Longino não está aí, pois Cláudia o quer para sua escolta, diz João. Estará indo para o lugar em que tu viste as ervas salpicadas de sangue? Jesus, que vai à frente, se vira e diz: Vamos ao Gólgota. Lá há tanto do meu sangue que a poeira ficou parecendo um material ferroso duro, e já houve quem lá estivesse antes de vós. Mas é um lugar imundo, grita Bartolomeu. Jesus dá um sorriso de compaixão e responde: Todos os lugares de Jerusalém são imundos depois do cruel pecado. No entanto, vós não sentis nenhum outro desconforto de estardes lá, a não ser a do medo da multidão. Sempre foi lá que os ladrões foram mortos. Eu fui morto lá e santifiquei para sempre aquele lugar. Em verdade vos digo que até o fim dos séculos não haverá lugar mais santo do que aquele, e virão as multidões de toda a terra e de todas as épocas para beijar aquela poeira. E já houve quem veio à vossa frente, sem temer os escárnios e as vinganças, e sem ter medo de se contaminar. Contudo, aqueles que vos precederam tinham dupla razão para terem medo disso. Quem é, Senhor? Pergunta João, ao qual Pedro cutucou o lado com o cotovelo para que ele perguntasse. Maria de Lázaro. Assim como ela recolheu as flores pisadas pelos meus pés, quando eu antes da Páscoa entrava em sua casa, era uma lembrança de alegria que ela distribuía entre as suas companheiras. Ela soube agora subir ao Calvário
e escavar com suas mãos a terra endurecida pelo meu sangue, e descer com sua carga para depositá-la no colo de minha mãe. Ela não tinha medo, e era conhecida como a pecadora e como a discípula. Nem quem recebeu no colo aquele terriço acreditou que iria contaminar-se. Tudo foi anulado por meu sangue, e santa é a gleba sobre a qual ele caiu. Amanhã, antes da hora sexta, subireis até o Gólgota. Lá eu vos alcançarei. Mas quem quiser ver o meu sangue, ei-lo aqui. E mostra com o dedo a parte baixa da pequena ponte. Aqui bateram em minha boca e dela saiu sangue. Por que foi espancada e por que não houve quem tratasse dela pelo menos com um beijo? Eles entram no Getsêmani, mas Jesus tem de abrir antes um ferrolho que agora fecha o acesso ao Horto das Oliveiras. Um ferrolho novo, uma cerca resistente com pontas agudas, alta, travada por uma fechadura nova e robusta. Jesus tem a chave, tão nova que brilha como aço, e abre a fechadura à luz do ramo luminoso que Filipe acendeu para enxergar, já que é noite de fato. Antes não havia. Por quê? Cochicham os apóstolos uns com os outros, enquanto ficam olhando para o muro que cerca o Getsêmani. Certamente Lázaro não quis aqui mais ninguém. Olha lá, a pedra, cimento e cal. Agora é de madeira, depois será um muro. Jesus diz: Vinde, não fiqueis ocupando-vos com coisas mortas. Eu vos digo, vejam, vós estáveis aqui, eu fui rodeado e preso, e vós fugistes por lá. Se já existisse esse muro, ele teria impedido a vossa fuga. Mas como poderia Lázaro pensar, ele que tanto desejava acompanhar-me, enquanto que vós desejáveis fugir, que vós teríeis fugido? Estarei fazendo-vos sofrer? Antes fui eu que sofri, e quero anular aquela dor. Vem beijar-me, Pedro. Não, Senhor, não. Esse gesto foi o que Judas fez aqui nesta mesma hora. Não, não, não. Beija-me. Eu preciso que vós façais com amor sincero o gesto insincero de Judas. Depois disso, sereis felizes. Seremos mais felizes. Eu e vós. Vem cá, Pedro. Beija-me. Pedro não só beija, mas lava com suas lágrimas a face do Senhor e sai de lá cobrindo o rosto, indo sentar-se no chão para chorar. Um depois do outro, eles o beijam no mesmo lugar, uns mais, outros menos. Todos estão com o rosto coberto de lágrimas. E agora vamos, todos juntos. Eu vos separei de mim naquela noite, depois de ter-vos fortificado com o meu corpo, e por poucas horas, mas vós caístes logo. Lembrai-vos sempre do quanto fostes fracos e de que, sem a ajuda de Deus, não poderíeis estar na justiça nem por uma hora. Vede, aqui eu disse para vigiar a aqueles que se consideravam os mais fortes, tão fortes a ponto de pedir para beber o meu cálice e proclamar que, a custo de morrer, não me teriam renegado. Eu os deixei, dizendo-lhes que rezassem. Eu os deixei e eles adormeceram. Lembrai-vos disso e ensinai que quem é deixado por Jesus, se não mantiver o contato com ele por meio da oração, cai em torpor e pode ser pego. Se eu não vos tivesse despertado, em verdade poderíeis até ser mortos no sono e comparecer perante o julgamento de Deus com o peso da vossa humanidade. Vinde ainda, vede. Abaixa o facho, Felipe. Vede, quem quiser ver o meu sangue, olhe aqui. Na maior angústia, semelhante à de alguém que está morrendo, eu suei sangue. Olhai. Foi tanto que até agora a terra está dura e a relva vermelha, porque a chuva não conseguiu dissolver os grumos que secaram com caules e flores. Vede. E ali eu me encostei, e aqui veio o anjo do Senhor para me confortar na minha vontade de fazer a vontade de Deus. Lembrai-vos que, se sempre quisestes fazer a vontade de Deus, lá onde a criatura não pode mais resistir,
Vem Deus com seu anjo para sustentar o herói extenuado. Quando estiverdes na angústia, não tenhais medo de cair na vileza ou de renegar, se persistirdes em querer aquilo que Deus quer. Lembrai-vos disso, lembrai-vos disso. Eu já vos disse certa vez que depois da tentação do deserto, fui sustentado por anjos. Agora ficastes sabendo que também aqui, depois da extrema tentação, fui sustentado por um anjo. E assim acontecerá convosco e com todos aqueles que serão meus fiéis. Porque, em verdade, eu vos digo, que aquilo que eu recebi como ajuda, vós também recebereis. Eu mesmo a obterei para vós, se o Pai ainda não a tiver concedido em sua amorosa justiça. Somente a dor, o sofrimento, será inferior ao meu. Sentai-vos. A lua se eleva a oriente e nos iluminará. Não creio que dormireis esta noite, embora sejais ainda e somente homens. Não dormireis, porque entrou em vós um agente que antes não tinhais, o remorso, que é uma tortura, é verdade, mas serve para conduzir os estágios mais elevados, seja no bem que no mal. Em Judas Iscariotes, tendo ele já se afastado de Deus, produziu o desespero e a desgraça. Em vós, que nunca saístes da proximidade com Deus, eu vos asseguro, porque não estava em vós a vontade nem a consciência plena daquilo que fazieis. O remorso produzirá um arrependimento cheio de confiança, que vos conduzirá à sabedoria e à justiça. Ficai onde estais. Eu vou até ali, à distância do arremesso de uma pedra, à espera da aurora. Oh, não nos deixeis, Senhor. Tu disseste o que nós somos, se estivermos longe de ti. Suplica André de joelhos e com as mãos estendidas, como se estivesse pedindo uma esmola por piedade. Tendes o remorso, é um bom amigo nos bons. Não te afastes, Senhor. Tu nos havias dito que iríamos rezar juntos. Suplica Tadeu, que não ousa mais fazer ao ressuscitado os gestos que se fazem entre parentes, e está com toda a sua estatura encurvada para a frente, em sinal de veneração. Não é a meditação a oração mais perfeita? E eu não vos fiz contemplar e meditar, e não vos dei um tema para meditar quando vos reuni na estrada, movendo os vossos corações com verdadeiros atos de santos sentimentos? Isto é que é a oração, ó homens, entrar em contato com o Eterno e com as coisas que servem para conduzir o espírito para muito além da terra, para meditar nas perfeições de Deus e na miséria do homem, do eu, e suscitar atos de uma vontade amorosa ou reparadora, sempre adoradora, mesmo que a vontade surja da meditação sobre uma culpa ou um castigo. O mal e o bem servem ao fim último se o soubermos usar. Eu já disse isso muitas vezes. O pecado é uma ruína incurável somente se for sem arrependimento e reparação. Em caso contrário, com a contrição do coração se faz uma argamassa resistente para conservar compactos os fundamentos da santidade, cujas pedras são as boas resoluções. Poderíeis ter as pedras unidas sem a argamassa? Sem aquela substância bruta e vil na aparência, as pedras polidas, os mármores luzentes, não ficariam unidos para formar o edifício. Jesus está para se encaminhar. João, ao qual seu irmão e o outro Tiago, com Pedro e Bartolomeu, estavam falando em voz baixa, levanta-se e acompanha o Senhor, dizendo: Jesus, meu Deus, nós esperávamos poder dizer contigo a oração ao teu Pai, a tua oração. Nós nos sentimos pouco perdoados se tu não nos concedes dizê-la contigo. Nós sentimos que precisamos muito disso. Onde dois estiverem unidos em oração, lá estou eu entre eles. Dizei então a oração entre vós, e eu estarei entre vós. Ah, tu não nos julgas mais dignos de rezar contigo, grita Pedro com o rosto escondido entre as ervas,
que ainda não estão completamente lavadas do sangue divino, e no meio de um grande pranto, Tiago de Alfeu exclama: nós estamos infelizes, Senhor. Ele se corrigiu imediatamente, dizendo Senhor em vez de irmão. E Jesus olha para ele dizendo: por que é que não me chamas de irmão, tu que és do meu sangue? Sendo eu irmão de todos os homens, de ti eu o sou 2 vezes, 3 vezes como filho de Adão, como filho de Davi e como filho de Deus. Termina o que ias dizendo. Irmão, meu Senhor, nós somos uns infelizes e estultos. Tu sabes disso, e mais estultos nos torna o aviltamento em que estamos. Como poderemos dizer com a alma a tua oração, se nós nem sabemos o significado dela? Quantas vezes, como a uns meninos na menoridade, eu vô-la tenho explicado, mas vós, mais duros de cerviz do que o mais distraído dos escolares de um pedagogo, não conservastes na memória as minhas palavras. É verdade, mas agora a nossa mente está aflita pela tortura que sentimos, por não te termos compreendido. Oh, não compreendemos nada, eu o confesso por todos. É que ainda não te compreendemos bem, Senhor, mas eu te peço o perdão pelo mal que fizemos e que o atribuas ao mesmo mal que nos fez ficar confusos. Tu tinhas acabado de expirar quando o grande Rabi, em alta voz, denunciou a verdade da obtusidade de Israel, até lá, aos pés da tua cruz. E tu, Deus onipotente, Espírito de Deus, livre agora do cárcere da carne, ouviste aquelas palavras. Séculos e séculos de uma cegueira espiritual estão sobre a visão interior. E te faz este pedido. Neste pensamento, o que está ainda prisioneiro de fórmulas, penetra tu agora, ó libertador. Ó meu adorado e adorável Jesus, que nos salvastes da culpa original, tomando sobre ti os nossos pecados e anulando-os no ardor do teu amor perfeito, toma também o nosso modo de entender de obstinados israelitas e dá-nos uma mentalidade nova, virgem como a de um infante que acaba de sair do seio materno. Tira-nos a memória para preencher-nos unicamente da tua sabedoria. Muitas coisas do passado morreram naquele dia horrendo. Elas morreram contigo, mas agora que estás ressuscitado, faze que nasça em nós um pensamento novo, meu Senhor, e nós te compreenderemos. Pede João. Não cabe a mim essa tarefa, mas a aquele sobre o qual vos falei na última ceia. Cada palavra minha se perde no abismo do vosso pensamento, totalmente ou em parte, ou fica presa e trancada no seu espírito. Somente o Paráclito, quando vier, extrairá do vosso abismo as minhas palavras e as abrirá para vós, para fazer-vos compreender o espírito contido nelas. Zelota objeta: mas tu o infundiste em nós. Mas tu já nos disseste que quando tivesses ido para o Pai, ele, o Espírito da verdade, teria vindo. Objeta ao mesmo tempo que Zelota Mateus. Dizei-me, quando uma criança nasce, já tem a alma infusa em si? Certo que a tem, respondem todos. Mas essa alma está na graça de Deus? Não, a culpa original está nela e a priva da graça. E a alma e a graça de onde vêm? De Deus. Por que então que Deus não dá ao mesmo tempo a alma e a graça ao filho que nasce? Porque Adão foi punido e nós fomos punidos nele, mas agora que tu te fizeste o Redentor, assim vai ser. Não, não vai ser assim. Os homens nascerão todos impuros em sua alma, que Deus criou e que a herança de Adão manchou. Mas por um rito que eu vos explicarei em outra vez, a alma infundida no homem será vivificada pela graça, e o Espírito do Senhor tomará posse dela. Vós, pois, batizados com a água por João, sereis batizados com o fogo do poder de Deus. E então, verdadeiramente, o Espírito de Deus estará em vós. E será o mestre que os homens não podem perseguir nem expulsar, e que em vosso íntimo vos dirá qual é o espírito das minhas palavras, e vos dará muitas outras instruções.
eu vou-lo infundir, porque somente pelos meus méritos todas as coisas podem suster-se e ser válidas. Suster-se em Deus e ter validade. Isso só se dá pela palavra de um emissário de Deus. Mas por enquanto não está em vós, como mestre, o Espírito da verdade. Pois bem, assim seja, mas por enquanto, faze-nos sentir o teu perdão. Sê tu para nós o mestre, ó meu Senhor. Ainda visto que tu disseste que é necessário perdoar 70 vezes 7. Insiste João. E termina. Ele é sempre o mais fiel e amoroso, ousando pegar entre suas mãos a mão esquerda de Jesus, pendente ao longo do seu corpo, e sobre a qual a lua parece tornar ainda maior o rasgão feito pelo cravo. Tu, que és a luz eterna, não permitas que os teus servos fiquem nas trevas. E beija-lhe os dedos levemente nas pontas, estes dedos que ficaram um pouco arqueados, exatamente como ficam aqueles de quem foi ferido e ficou são, mas cujos nervos continuam levemente contraídos. Vinde, vamos ali para o alto e diremos uma oração juntos. Concede Jesus, deixando a sua mão na mão de João, enquanto já se encaminha para o limite mais alto do Getsêmani, em direção ao caminho mais alto que vai para Betânia, pelo campo dos Galileus. Também aqui se pode ver que as obras de delimitação pensadas por Lázaro estão em andamento, e que mais para cá, mais longe da casa do guarda do olival, já foi levantado um muro liso e alto, que acompanha a sebe e o caminho, fazendo as curvas que eram o limite de Getsêmani. Jerusalém, lá embaixo, já vai saindo lentamente das trevas até nas partes do poente, porque a lua agora está no zênite e vai embranquecendo todas as coisas com sua foicinha fina, luzindo como uma chama de diamante pousada sobre a escuridão do firmamento, sobre o qual palpitam as corolas luminosas de um número incalculável de estrelas, dessas incríveis estrelas do céu do Oriente. Jesus abre os braços na sua posição habitual de rezar e entoa: Pai nosso que estais nos céus. Ele se interrompe e comenta: Que ele seja um pai, já vos deu a prova ao ter vos perdoado. Vós, chamados à perfeição mais do que todos, vós tão agraciados por ele, e assim, como vós dizeis, tão ineptos para a vossa missão, qual é o Senhor, que se não fosse vosso Pai, não vos teria punido? Eu não vos puni, o Pai não vos puniu, porque o que faz o Pai, o Filho faz, porque aquilo que o Filho faz, o Pai faz, já que nós somos uma só divindade unida no amor. Eu estou no Pai, e o Pai está comigo. O Verbo está sempre junto de Deus, o qual é sem princípio. E o Verbo existe desde antes de todas as coisas, desde sempre, desde uma eternidade que se chama sempre, desde um presente eterno junto de Deus, e é Deus como Deus, pois é o Verbo do pensamento divino. Portanto, quando eu for embora, pedirei ao nosso Pai, meu e vosso, pois somos irmãos, e eu sou o primogênito, vós sois os irmãos menores, que queirais sempre ver também a mim no Pai meu e vosso. Que queirais ver o Verbo, que foi vosso mestre, e vos amou até a morte e além da morte, deixando-vos a si mesmo como alimento e bebida, para que vós estivesseis em mim e eu em vós, enquanto durar o exílio, e depois estaremos eu e vós no reino pelo qual vos ensinei a rezar, dizendo: Venha a nós o vosso reino. Depois que tiverdes invocado, que as vossas obras santifiquem o nome do Senhor, dando-lhe glória na terra e no céu. Sim, o céu não seria o reino para vós, o reino para aqueles que acreditarão como vós. Se antes não tivesseis desejado o reino de Deus em vós, com a prática real da lei de Deus e da minha palavra, que é o aperfeiçoamento da lei, tendo dado no tempo da graça a lei dos eleitos, ou seja, a daqueles que estão além das constituições civis, morais, religiosas do tempo mosaico, já na lei espiritual do tempo de Cristo. Vós estáis vendo o que é estar perto de Deus,
mas não ter Deus em vós, o que significa ter ouvido a palavra de Deus, mas não a prática real daquela palavra. Todo delito se comete por isso, por ter Deus perto de si, mas não no coração, por ter conhecimento da palavra, mas não a obediência a ela. Tudo por isso. A obtusidade e a delinquência, o deicídio, a traição, as torturas, a morte do inocente e do seu Caim, tudo veio por causa disso. No entanto, quem como Judas foi amado por mim, mas ele não teve a mim, Deus em seu coração. E o deicida foi condenado como infinitamente culpado por ser israelita e discípulo, como suicida e como deicida, bem como pelos seus 7 vícios capitais e cada uma das suas outras culpas. Agora é possível ter o reino de Deus em vós mais facilmente, porque eu obtive para vós com a minha morte. Eu vos recuperei de novo com o meu sofrimento. Lembrai-vos disso. E ninguém pisoteia a graça, porque ela custou a vida e o sangue de um Deus. Esteja, pois, o reino de Deus em vós, ó homens, por meio da graça. Esteja na terra por meio da igreja. Esteja no céu por meio do povo formado pelos bem-aventurados que, tendo vivido com Deus no coração, unidos ao corpo cuja cabeça é Cristo, unidos à videira da qual cada cristão é um ramo, merecem repousar no reino daquele pelo qual todas as coisas foram feitas. Eu que vos falo e que dei a mim mesmo para a vontade paterna, a fim de que tudo fosse consumado. Eu posso ensinar-vos sem hipocrisia que devemos dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que eu tenha feito a vontade de Deus até as glebas de terra, a relva, as flores, as pedras da Palestina, as minhas carnes feridas e todo o povo de Israel podem dizê-lo. Fazei como eu fiz, até o fim, até a morte na cruz, se assim Deus o quiser. Porque lembrai-vos disso, eu o fiz e não há discípulo que mereça misericórdia mais do que eu. Contudo, eu vivenciei a maior dor, mas eu obedeci com perpétuas renúncias. Vós o sabeis. Mas ainda havereis de compreender no futuro, quando vos assemelhardes a mim, bebendo um sorvo do meu cálice. Entregai-vos a este constante pensamento. Pela sua obediência ao Pai, ele nos salvou. E se quereis ser salvadores, fazei o que eu fiz. Entre vós haverá quem passará até pela cruz, outros pela tortura dos tiranos, outros pela tortura do amor, do exílio dos céus. E para esses, ele se estenderá até a idade mais avançada, antes de subirem para lá. Pois bem, em tudo se faça o que Deus quiser. Pensai que o suplício da morte, ou suplício de vida, quando vós quereríeis morrer logo a fim de virdes para onde eu estou, são iguais, se forem aceitos com alegre obediência aos olhos de Deus. São a sua vontade, e por isso são santos. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Dia por dia, hora por hora. Isso é fé, é amor, é obediência, é humildade, é esperança pedir o pão de um dia e aceitá-lo como ele é. Hoje é doce, amanhã é amargo, muito pouco, com especiarias e com cinza. Sempre como se deve, é dado por Deus que é Pai, portanto é bom. Outra vez eu vos falarei do outro pão que seria bom querer comer todos os dias, pedindo ao Pai que o mantenha. Porque ai daquele dia e daqueles lugares, nos quais ele viesse a faltar pela vontade dos homens. Agora vós estáis vendo quantos homens são poderosos em suas obras das trevas. Pedi ao Pai que ele defenda o seu pão e vô-lo dê, e que o dê muito mais, quanto mais as trevas quererão sufocar a luz e a vida, como fizeram na Paraseve. A segunda Paraseve seria sem ressurreição. Lembrai-vos disso. Todos vós, se o verbo não poderá mais ser morto, ainda poderá ser morta a sua doutrina e anulada a liberdade e a vontade de amá-lo em muita gente. Mas então a vida e a luz já teriam acabado para os homens. E ai daquele dia,
que vos sirva de exemplo o templo. Lembrai-vos, eu disse que é o grande cadáver. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Pecadores todos, sede bondosos com os pecadores. Lembrai-vos das minhas palavras. Para que é que ficas olhando a palhinha no olho do irmão, se antes não tiras a trave do teu olho? Aquele espírito que eu infundi em vós, aquela ordem que eu vos dei, vos darão faculdade de perdoar em nome de Deus os pecados do próximo. Mas como podereis fazer isso, se a vós Deus não perdoar os vossos pecados? Na próxima vez eu falarei disso. Por enquanto eu vos digo, perdoai a quem vos ofende para serdes perdoados e para terdes o direito de absolver ou condenar. Quem estiver sem pecado pode fazê-lo com plena justiça. Quem não perdoar e estiver em culpa e fingir estar escandalizado é um hipócrita, e o inferno o está esperando. Porque se ainda houver misericórdia para com os pequenos, severo será o veredito para os tutores dos pequenos, pois são culpados de culpas iguais ou maiores, mesmo se tiverem a plenitude do Espírito a seu favor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eis a humildade, pedra basilar da perfeição. Na verdade, eu vos digo que abençoeis quem vos humilha, porque vos dá o necessário para alcançardes o vosso trono nos céus. Não, a tentação não é uma ruína se o homem humildemente estiver junto do Pai e lhe pedir que não permita que Satanás, o mundo e a carne triunfem sobre ele. As coroas dos bem-aventurados são ornadas com as gemas das tentações vencidas. Não as procureis, mas não sejais covardes quando elas chegam. Humildes e por isso fortes, gritai ao meu Pai e vosso Pai, livra-nos do mal, e vencereis o mal. E santificareis verdadeiramente o nome de Deus com as vossas ações, como eu disse no princípio, porque todo homem, vendo-vos, dirá: Deus existe, porque eles vivem como deuses, pois é muito perfeita a conduta deles. E a Deus eles irão, multiplicando os cidadãos do reino de Deus. Ajoelhai-vos para que eu vos abençoe, e a minha bênção vos abra a mente para meditardes. Eles se prostram no chão, e ele os abençoa, e desaparece como se tivesse sido absorvido pelos raios lunares. Dali a pouco, os apóstolos levantam as cabeças, espantados por não ouvirem mais outras palavras, e veem que Jesus desapareceu. Eles se prostram com o rosto no chão, com um tremor, tão antigo como os séculos, e que sentem todos os israelitas quando percebem que estiveram em contato com Deus como Ele está no céu. E assim cessa a visão de Maria Valtorta. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente.